Ei, boa noite. Bora para a palavra? Vamos fazer uma oração. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, seja trazidas à tua presença todos os nossos dons e dádivas em santificação do teu santo e amado nome. Pela santificação do teu nome maravilhoso, seja o teu reino atraído para a terra, e vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e disposição no coração, para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e de qualquer mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra. Revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque está escrito que as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita essa noite, para sermos cheios da vida de Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Quem está preparado aí para aprender um pouco mais sobre o reino, a salvação, a volta de Jesus? Celebra aí se você está pronto. É isso aí. Vamos começar primeiro entendendo o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1. Vamos ver o Evangelho de Deus e o seu conteúdo. Depois nós vamos ver o Evangelho da graça de Deus e o Evangelho do reino de Deus. Amém? Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então veja, nós temos em primeiro lugar o Evangelho de Deus. Você está aí ou não? E o Evangelho de Deus tem um conteúdo. Qual é o conteúdo do Evangelho de Deus? Deus amou o mundo. E quando o texto Deus diz que Deus amou o mundo, nós temos que tomar cuidado para não compreendermos que Deus amou o homem. Deus amou o mundo. A palavra mundo aí, em grego, é cosmos. Ou seja, Deus amou tudo o que Ele criou e porque Ele amou, entregou seu Filho. Esse é o conteúdo do Evangelho de Deus. Deus amou tudo o que Ele criou porque Ele criou e amou, entregou o seu Filho, o seu único Filho. Agora, Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Em todo o universo, o homem é o único ser com a capacidade de crer. O que significa que na morte de Cristo Jesus, toda a criação foi remida, menos o homem. O homem precisa aceitar o favor. Quem está aí? Vou falar de novo. O homem precisa aceitar o favor. Então, o Evangelho de Deus traz esse conteúdo. Qual é o conteúdo do Evangelho de Deus? Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, Deus amou toda a sua criação, entregou seu Filho. A morte de Jesus faz remissão de toda a criação. Só o homem é que precisa receber esse favor, aceitando o favor de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Bora lá. Aí nós temos, depois do Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo de número 20, verso de número 21. Bora lá, Atos, capítulo 20, verso 21. Então aqui Paulo está dizendo que ele testificou tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o Evangelho da graça de Deus, o conteúdo dele basicamente se divide em duas partes. Ou seja, eu preciso me arrepender dos meus pecados para com Deus o Pai, e preciso ter fé em Jesus Cristo. De novo, eu preciso me arrepender dos meus pecados para com Deus o Pai, e preciso ter fé em Jesus o Cristo. Está pegando aí ou não? Ok. No verso 24, preste atenção no que nós vamos ler aqui, no verso 24, para você entender que o Evangelho de Deus e o Evangelho da graça de Deus não são sinônimos. Vamos lá. O Evangelho de Deus e o Evangelho da graça de Deus não são sinônimos. Se você não pegar isso, você vai ler a Bíblia como todo mundo. O reino de Deus, você só consegue compreendê-lo por revelação. O reino de Deus não é uma coisa que você pode entender por cognição, você não pode entender por formação, só pode compreender o reino de Deus por revelação. Quando o Senhor ensinou na parábola do semeador, que Jesus é o semeador, que vem do céu com a semente, que a semente é a palavra do reino, e que ele semeia essa semente no coração do homem, na mente do homem. E quando esse homem não compreende o que Deus está falando, quando ele não compreende o reino, então vem um maligno e arrebata o que foi semeado, porque ele não tem concessão para permanecer com aquilo. É uma revelação. O reino de Deus é uma revelação, ele é cheio de mistérios. E você, para acessar esses mistérios, para acessar esses segredos, você precisa da revelação. Está conseguindo entender ou não? Então, eu oro que Deus te dê essa revelação. Mas precisa. Lá em Mateus capítulo 3, verso 10, os discípulos chegam para Jesus e perguntam o seguinte: mestre, por que o Senhor fala em parábolas? Aí Jesus responde: porque eu não quero que eles compreendam. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles isso não é concedido. Está conseguindo pegar aí ou não?
Então veja, há uma necessidade de uma concessão para entender o evangelho do reino. E o evangelho de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus não são sinônimos, cada um tem um conteúdo distinto. Bate no nome de alguém aí, que você que está aqui comigo, e você que está aí em casa aí, assistindo online, guarde isso aí. Cada um tem um conteúdo distinto. Cada um desses 3 evangelhos tem um conteúdo distinto. Vai lá. O evangelho da graça de Deus, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual é o conteúdo do evangelho da graça de Deus? Perdão, arrependimento e perdão dos pecados para com Deus o Pai, e fé em Cristo Jesus. Então eu me arrependo dos meus pecados para com o Pai e tenho fé em Cristo Jesus. Esse é o evangelho da graça de Deus. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas lá em Mateus, no capítulo 4, verso 12, quando Jesus descobre que João foi preso, Jesus então começa a pregar. Porque se João foi preso, então o Messias foi encontrado, já que João pregava para revelar o Messias. Ele batizava nas águas para revelar o Messias. Se João está preso, então provavelmente o Messias foi encontrado. E João vai morrer na prisão. Então Jesus, nesse momento, começa o seu ministério. E Jesus sai de Nazaré, cidade onde ele morava, e vai começar o seu ministério em Cafarnaum. Em Cafarnaum. Ele vai começar o seu ministério à beira-mar, no Mar da Galileia, em meio de pescadores. Os pescadores, eles puxam a rede com os peixes e eles precisam separar os peixes puros dos impuros. E não é que não havia sinagogas ali naquele lugar, não é que não havia lugar adequado para Jesus começar o seu ministério e a pregação do evangelho, mas Jesus escolheu ir morar ali à beira da praia, numa aldeia de pescadores, e começar o seu ministério no meio dos pescadores, que precisavam separar peixes puros de impuros, e quando eles faziam isso, já se tornavam impuros, portanto eram marginalizados, eram deixados de lado, viviam à margem da sociedade judaica, no que diz respeito às coisas religiosas, e foi ali que Jesus escolheu começar. Ele não escolheu começar com aqueles que todos julgavam ser santos. Jesus resolveu começar com aqueles que julgavam ser excluídos. Está conseguindo entender ou não? E esse evangelho da graça de Deus, joga o texto aqui de novo na tela, por favor. Pode deixar ele aí. Olha isso. Esse evangelho da graça de Deus que Paulo testifica, verso 25. Olha o verso 25. Agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. Então veja, primeiro ele dá testemunho do evangelho da graça de Deus, e agora ele vai pregar o reino de Deus, e ele disse, não me vereis mais, não vereis mais o meu rosto, porque ele vai embora para Jerusalém e ele não vai conseguir voltar aqui em Éfeso mais. Pode passar? Olha o que ele vai dizer. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, ou seja, eu anunciei, eu não guardei nada para mim, eu entreguei tudo aquilo que o Senhor me entregou como desígnio para vocês, eu entreguei. Então, eu estou limpo do sangue de qualquer um que se perca, porque eu entreguei tudo. É disso que se trata quando nós estamos falando do Evangelho. Ou nós entregamos tudo, ou nós vamos ter que prestar contas daqueles que não foram salvos. Você está aí ou não? Olha para quem está perto de você e me ajude, diga para ele assim, tem que entregar tudo. Mateus capítulo 4, verso de número 12. Mateus 4, 12. Mateus 4, 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Pode passar? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, aos confins de Zebulon e Naftali. Então agora que ele entende que João está preso, ele vai começar a pregar. Verso 17. Olha a mensagem que Jesus prega. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus começou a pregar e a dizer que está próximo o reino dos céus. Escute isso aqui. Existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Deixa eu tentar mostrar para você aqui no telão, se a gente puder jogar aí na tela. Vou mostrar para você. Nós temos aqui a eternidade passada e ela vai até a eternidade futura. Da eternidade passada até a eternidade futura nós temos o reino de Deus. Dentro do reino de Deus, nós temos um período chamado reino dos céus, ou era da igreja. Era da igreja. Então, veja, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. O reino dos céus é um período. O reino de Deus, ele vai da eternidade passada à eternidade futura. Por isso que diz, Salmo 90, verso 2, antes dos montes nascerem, antes que tu formasses o mundo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o governo de Deus alcança da eternidade passada à eternidade futura. Dentro do reino de Deus existe um período que é chamado reino dos céus. Quem trouxe o reino dos céus para a terra? O homem que veio do céu. O primeiro homem, Adão, é terreno, porque veio da terra. Mas o segundo homem, o Senhor, ele é do céu. E quando ele vem do céu, ele traz com ele o reino dos céus. Ele traz a semente do reino para a terra.
1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Coloca na tela, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Preste atenção nisso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Travou? Hã? Era da igreja. Nós vamos colocar 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Não, verso 17. 1 Coríntios capítulo 15, 47. 4, 7, exato. Veja, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então ele vem do céu e ele traz com ele a semente. E essa semente é a palavra do reino. Então inaugura-se a era chamada Reino dos Céus. Então, veja, Reino de Deus e Reino dos Céus não é a mesma coisa. O Reino dos Céus está dentro do Reino de Deus. Conseguiu pegar aqui até aqui? E agora nós vimos 3 evangelhos. Ou seja, o que é evangelho? Boa nova, boa notícia. Então nós temos uma boa notícia da parte do Pai. Qual é essa boa notícia? Ele amou o mundo a ponto de entregar seu Filho. Nós temos uma boa notícia da parte do Filho, que é o Evangelho da Graça. Qual que é a boa notícia do Filho? Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou. E aí nós temos o Evangelho do Reino de Deus. Qual que é o conteúdo do Evangelho do Reino de Deus? A nossa herança. Ou seja, agora que eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E o Espírito Santo vai me revestir de poder e me amadurecer para que eu tome posse da minha herança, porque Deus não pode entregar a herança para filhos imaturos, mas Ele tem que entregar a herança para filhos maduros. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, verso 1, dizendo, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, mas quando ele amadurece, toma posse de tudo que é seu. Está conseguindo entender? Diga amém. Mesmo sendo dono de tudo, enquanto é menino, ele não tem diferença nenhuma de um escravo, mas quando o herdeiro amadurece, ele toma posse de tudo que é dele. Então o que o Senhor quer fazer agora? Nos anunciando o Evangelho do Reino, nos fazer crescer. Porque as pessoas, quando elas são salvas, elas entendem que elas estão chegando no ponto de chegada, no ponto final da fé. Mas quando nós somos salvos, nós estamos iniciando a nossa carreira. Nós estamos iniciando a jornada com Deus. A salvação não é o ponto de chegada, a salvação é o ponto inicial. Agora, eu preciso desenvolver essa salvação e alcançar a maturidade para tomar a minha herança e governar sobre a terra. Só quem vai governar, levanta a mão direita e balança. Deixa eu ver você se está bem. Olha aí, está bem? Está bem? Bate no ombro de alguém que está do seu lado e diga aí. Você está entendendo isso aí, ó? Quem está entendendo? Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Então, você, que é herdeiro de Deus, agora na maturidade, alcançando maturidade, vai tomar posse da sua herança e vai governar o mundo. Você entendeu? Quando eu vejo as pessoas na igreja atrás de carro, atrás de telefone novo, atrás de tênis, eu não fico chateado porque eles estão buscando algo material da parte de Deus. Porque Deus é Pai, é provedor, e está tudo bem que alguém que veja Deus como Pai, queira que o Senhor provê, seja provedor, seja provisão, tudo bem para mim. Agora, qual é a tristeza profunda do meu coração? É saber que essa pessoa não entendeu nada. Deus quer dar para ele o mundo inteiro, ele quer um carro só. Vou falar de novo. Deus quer te dar o mundo inteiro, e você está atrás de um carro. Deus quer te dar o mundo inteiro, e você quer um emprego melhor. Deus quer te dar o governo do mundo, e você quer o quê? Uma roupa nova. Consegue entender que você não entendeu nada quando você está atrás dessas coisas? Por isso que o reino é a pérola de grande valor. Que você vende tudo que tem para adquirir. Quem conseguiu entender? Agora veja bem, qual é o processo para eu entrar nesse reino? João capítulo de número 1, verso de número 1, 2 e 3. Vamos lá. João capítulo 3, verso 1, 2 e 3. João capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Vamos ler. João capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pode passar? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu. Veja bem, Jesus está respondendo uma pergunta que Nicodemos não fez. Porque Nicodemos não fez pergunta nenhuma, só afirmou, sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus. Agora Jesus está respondendo. Se ele não perguntou com a boca, certamente perguntou com o coração, por isso que Jesus está respondendo. Veja bem, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você pegar essa tradução, melhor seria aquele que não nascer do alto. Aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus.
Pode passar? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? Como funciona o novo nascimento? Veja, a maioria das pessoas que falam sobre salvação acreditam que a salvação é só a anulação da condenação do inferno. Ou seja, agora que eu fui salvo, eu não vou mais para o inferno. E eles resumem a salvação de Deus a isso. Por isso não compreendem a salvação. Quem gostaria de compreender a salvação? Quem gostaria de compreender profundamente a salvação? Então veja, Deus, para salvar o homem, precisa salvar o homem por completo. E a salvação não é só riscar a condenação do inferno, não é só que você não vai mais para o inferno. Quando você foi salvo, aconteceu um montão de coisas. Por exemplo, você não vai mais para o inferno, mas você também nasce de novo. Você recebe uma nova natureza. Está conseguindo entender ou não? Quando você é salvo, o Espírito Santo se une ao seu Espírito, de maneira que ele se torna um com você, e agora você e Deus são apenas um. E vocês desfrutam agora da mesmíssima natureza, você tem a mesma natureza de Deus. Quando você nasce de novo, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, olha isso. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. É Bíblia, viu, gente? Eu sei que tem gente que não gosta, mas é Bíblia. Tudo Bíblia. Eu estou praticamente lendo Bíblia, não estou nem dando explicações direito. Vamos lá. Porque depois que a gente conhece os textos que Deus pode falar ao nosso coração. Deus não pode falar ao coração de quem não conhece os textos. Porque o Espírito Santo nos traz a memória. Mas ele só pode trazer à memória aquilo que você já viu. Consegue entender porque a importância de fundamentar primeiro, para você regozijar depois? Porque quando o Espírito Santo ativar dentro de você, o fogo que ele vai ativar, vou dizer de novo, quando o Espírito Santo ativar dentro de você, o fogo que ele vai ativar, nada vai poder apagar essa chama, e o reino de Deus será anunciado a todas as nações, em testemunho, até que venha o fim, e nós vamos acelerar a volta do Senhor, anunciando o reino de Deus. Quem está conseguindo entender isso? Quem está conseguindo entender isso? Então veja isso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Veja, eu vou ler um outro texto para você ver. Veja aí se vem algo no seu coração. Se sobe algo da parte do Espírito Santo, uma revelação ao seu coração. Você vai ter revelações aqui. Prepare o seu coração, porque o Pablo abriu esse espaço. E nós vamos trazer a escola do reino de volta para Alphaville. E vou te falar, e nós vamos, Bíblia toda semana. Bíblia toda semana. Quem gosta de Bíblia, vai entrar na Bíblia toda semana. Nós vamos encher você de conhecimento e revelação da palavra, para você transbordar Deus aonde você passar. Para você transbordar o reino aonde você passar. Deixa eu te dizer de novo. Tem mais, viu? Tem mais. O que Deus está preparando para você, escute o que eu estou te dizendo, é fazer de nós aqui um movimento internacional que vai tocar o mundo todo. Vou falar de novo. Então veja, olha o texto que eu vou ler para você. Por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, ajuntar-se-á com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Consegue entender? Agora eu vou ler de novo. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então veja, Deus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito, então Deus não pode se unir com a carne. Então Deus que é Espírito se une ao nosso Espírito, para nunca mais se separar, porque no vocabulário de Deus não existe divórcio. Está pegando ou não? Então veja, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Ou seja, é um casamento no Espírito. É uma união que nunca mais vai poder ser desfeita. Ou seja, quando você foi salvo, você não só foi livre do inferno, você recebeu dentro de você o Espírito Santo, e o Espírito Santo se uniu ao seu Espírito, de maneira que já não são dois, mais um, a própria natureza de Deus habita em você. Olha como está escrito, nós viremos e faremos neles morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão habitando em você. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Fala alguma coisa aí, Não fica com essa boca travada não fica com essa mente rígida não. Libera essa mentalidade, uma mentalidade flexível. Deixa entrar aí dentro de você o poder de Deus. Quem está entendendo até aqui? Então diga comigo, quando Deus vai salvar o homem, Deus precisa salvá-lo por completo. Só que o homem, ele não é um ser uno, o homem é um ser tripartido. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito, o homem também é tripartido. Assim como Deus adquiriu um corpo através da encarnação do Filho, o homem também tem um corpo. E a plenitude da divindade, está escrito, habitará no corpo do Filho. Está escrito. Você está conseguindo entender aí ou não? Cuide para quem está do seu lado aí, diga para ele assim, a plenitude da divindade habitará no corpo do Filho. Ou seja, o Pai e o Espírito vão habitar no Filho. E os três em nós. Porque os três são um só.
Deus. Conseguiu entender? Diga amém. Olha isso. Vou colocar o texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Você vai ver o homem tripartido, ou seja, o homem tricótomo, o homem tripartido, veja isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma. Esse e é um agente que adiciona, não é sinônimo, está adicionando algo a mais. Então, espírito, vírgula, mais alma, vírgula, mais corpo. Então o homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. E Deus precisa salvar você no espírito, na alma e no corpo. Como que Deus salva o meu espírito? Se unindo a Ele. Ah, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Faz essa cara não, faz essa cara não. Vamos de novo. Como Deus salva o meu espírito? Se unindo a Ele, se tornando um com Ele. Está conseguindo entender? Diga amém. Essa união do Espírito de Deus com o meu espírito, tornando um com Ele, me tornando um com Ele, nós chamamos de novo nascimento no Espírito. Quando Deus quis dar isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos, Ele soprou o Espírito. Ele soprou o Espírito para dentro deles, e eles receberam o sopro do Espírito, e eles nasceram de novo para Deus. Mas em Pentecoste, eles receberam de novo o Espírito, mas agora não dentro deles, agora sobre eles, porque o Espírito sobre eles é o poder de Deus, que habilita eles a exercerem a função. Você quer fazer, mas não quer ser. Deixa eu te dizer uma coisa, você só pode fazer se você for, porque primeiro você tem que ser, para depois fazer. Primeiro eu tenho que ser o quê? Primeiro eu tenho que ser revestido do Espírito Santo. Não tem nada que destrói mais a obra do Senhor do que alguém sem o revestimento do Espírito Santo, tentando fazer na força do braço aquilo que tem que ser feito no poder de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta as duas mãos que eu vou profetizar. Eu profetizo e declaro: o Espírito Santo virá sobre ti de maneira poderosa, como um vento impetuoso. Ele vai invadir esse lugar, como chama de fogo, ele vai descer sobre nós, e você vai ser revestido do poder de Deus. Você que está em casa, receba também. Seja revestido do poder de Deus, de norte a sul dessa nação, de leste a oeste, sejais revestidos do poder de Deus. Veja, o homem é espírito, alma e corpo. Veja, ele é um ser tripartido. Como que Deus salva o meu espírito? Através do novo nascimento, se unindo a Ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas como é que Deus salva a minha alma? Tiago 1, 21, vamos ver. Tiago 1, 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão. Por que com mansidão? Porque quando coloca a palavra, quando é enxertada a palavra de Deus em nós, a primeira coisa que a gente faz é espernear. Diga por quê? Porque quando a palavra entra, ela mata a alma. E a alma é salva quando morre. Ou seja, quando o seu ego morre para ele mesmo, ele começa a viver para Deus. Então, para eu salvar minha alma, eu preciso perdê-la. Não tem como eu salvar minha alma sem perder a alma. Escute isso. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa ou pode salvar as vossas almas. Está conseguindo entender ou não? Então, eu sou salvo no Espírito, no novo nascimento. Sou salvo na alma pela palavra que é implantada em mim. Olha como está escrito em outro texto, a mesma coisa, escrito de outra maneira. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outro texto, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Cruz não fala de outra coisa que não seja de morte. O que Deus está falando conosco? Da morte do ego todos os dias. Todos os dias de manhã você tem que acordar e falar: estou pronto para matar o meu ego, estou pronto para morrer para mim e viver para Deus, estou pronto para morrer para as minhas vontades, para os meus desejos e viver para Deus. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Essas mensagens, quando elas estão formando base, elas parecem não ter tração na alma humana. E não tem, diga por quê? Porque ela quer matar a sua alma. É daí que vem o desinteresse da maioria das pessoas. Mas se você não for uma pessoa processada por Deus, você nunca vai chegar a viver o que Deus sonhou. Deus tem que nos processar, Deus tem que nos moer, Ele tem que nos processar, para que a gente chegue no estado que Ele deseja, de viver o que Ele tem para nós. Olhe para quem está falando e diga assim: você está vivendo para quem? Para você ou para Deus? Você que está em casa está vivendo para quem? Para você ou para Deus? Deixa eu dizer uma coisa, está escrito assim, ó: aquele que se entregou por nós, se entregou para que nós, os que vivemos, não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ou seja, Ele se entregou para você parar de viver para você, para que você viva para Ele. Então quando você vem na presença de Deus, desavisado, sem saber o que está falando, e diz: Deus, eu quero viver para Ti, Ele vai dizer para você: foi por isso que eu vim.
Foi por isso que eu me entreguei. Foi por isso que eu morri. Foi por isso que eu ressuscitei. Para que você deixasse de viver para você e passasse a viver para mim. Quem conseguiu entender? E como que o Senhor vai salvar o nosso corpo? Na glorificação do corpo do pecado, que é a circuncisão de Cristo. Em Cristo nós estamos numa nova aliança. Em Cristo nós estamos sob uma aliança superior e também sob promessas superiores. Agora, em Cristo, guarde isso no seu coração. Em Cristo, nós temos uma circuncisão. Qual é essa circuncisão? Não é no prepúcio, mas é o despojamento do corpo do pecado. Ele vai te dar um novo corpo. Um corpo glorificado. Parece que você não gostou da notícia. Eu vou dizer de novo. Ele vai te dar um novo corpo. Um corpo glorificado. Que não tem mais nada a ver com o pecado. Olha para quem está do seu lado. Bata aí no ombro dessa pessoa e diga assim: ó, pecado e pecados não é a mesma coisa. Eu vou dizer de novo. Pecado e pecados não é a mesma coisa. O que é o pecado? Uma força, uma natureza que acessou a natureza humana no dia em que o homem desobedeceu a Deus. Vou dizer de novo. O que é o pecado? O pecado é uma força, é uma natureza que entrou no homem no dia que o homem desobedeceu a Deus. O pecado é a própria natureza de Satanás. Chuta a canela de alguém e diga assim: do pecado, ele nos liberta. Dos pecados, ele nos perdoa. Então o Senhor perdoa pecados e nos liberta do poder do pecado. Se você ler Romanos capítulo 5, capítulo 6, você gosta de ler Bíblia ou não? Sim ou não? Se você ler Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, você vai entender. No capítulo 5 você já vai entender a diferença entre pecado e pecado. O pecado é uma força da qual você foi liberto. Por isso o texto diz: já não sois mais escravos do pecado. Porque ele nos libertou do poder do pecado. Você é livre, você é livre. Você que está em casa é livre. Nós somos livres, fomos libertos do poder do pecado. E os nossos pecados, que são os delitos que cometemos diante de Deus? Desse, ele nos perdoa. Sempre que nós confessamos os nossos pecados e deixamos, ele é fiel para perdoar. Consegue entender ou não? Então, vamos dizer juntos: aquele que confessa e deixa os seus pecados, o Senhor é fiel para perdoar. Então Deus perdoa os nossos pecados e nos liberta do poder do pecado. Eu estou te garantindo que tem crente que tem mais de 300 anos de crente, é um dinossauro da fé, um batistodonte, um presbiteriano rex, um assembleano sauro, e até hoje não sabe a diferença de pecado e pecados. E Deus está te dando o privilégio de ser iluminado pelo Espírito Santo. Quem está aí? Deus está te dando o privilégio de ser iluminado pelo Espírito Santo. Você está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Para hoje, para agora, Patrícia? Ah, tá bom, vamos falar. Escute isso. Deus está te dando o privilégio de ser iluminado pelo Espírito Santo. Está conseguindo entender ou não? Você está sendo iluminado pelo Espírito Santo. E se essa iluminação chegar no nível que Deus quer, e você está aqui hoje, e ainda não acessou o reino de Deus, porque não foi batizado, nós vamos te batizar hoje. Hoje ainda. Tem alguém aí que gostaria de ser batizado hoje? Hoje. Se tiver, nós vamos batizar hoje. Hoje, porque você vai sair daqui batizado para a glória de Deus. Cadê? Aí, ó, vamos aplaudir Jesus pela vida dela, pela vida dela. É isso aí, vamos batizar. E se tiver mais pessoas, nós vamos batizar todo mundo. Pelo menos eu sou pastor, posso, né? Quem está aí? Então, olha isso. Ele salva o meu espírito no novo nascimento. Diga comigo, salva o espírito. Você tem que memorizar isso aí, irmão. Tem que estar na ponta da língua. Se você for chamado para falar para pastores, mais 2 pessoas? Não, uma vez só. O batismo é um só, para sempre. Não precisa batizar nunca mais na vida. Batismo é um só, tá, irmão? Você batiza uma vez só na sua vida e batizado para sempre. Está conseguindo entender? Ah, pastor, mas eu tenho dúvida, que não sei o quê. Se ficou com dúvida, a gente vai te mergulhar de novo. Mas o primeiro batismo que você fez, valeu. Está conseguindo entender ou não? Batismo é um só. Vamos lá. Quem está conseguindo entender? Vamos comigo, diga comigo. Ele salva o meu espírito. Cadê você, crente? Vamos lá. Ele salva o meu espírito no novo nascimento. Ele salva a minha alma, me passando pela cruz. E ele salva o meu corpo, me despojando do corpo do pecado. Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo entende que o pecado habita na sua carne, o pecado habita no seu corpo. Consegue entender? Mas vai chegar o dia, diga para quem está pertinho de você, diga, vai chegar o dia que o Senhor vai te libertar do corpo do pecado. Ou seja, aquilo que faz você fazer o que você não quer fazer, não estará mais dentro de você um dia. Deus vai eliminar essa natureza antiga. E diga aí, por que ele não elimina agora?
Porque você precisa ser processado. Está conseguindo entender ou não? Ele precisa processar você. Gente, Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu já vou partir para o encerramento. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo a palavra do Senhor. Eu vou dizer de novo. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a revelação do Senhor. Eu amo os manuscritos que o Senhor nos deixou. Por meio do seu Espírito Santo. Eu amo a palavra do Senhor. Eu queimo pela palavra do Senhor. Mateus 24:14 está aqui no meu pulso, pulsando junto comigo. Levar o evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim. Nós somos uma igreja de só 4 anos e pouco, menos de 5 anos. Nós já estamos em 3 países além do Brasil, mais 20 cidades do Brasil, e em Balneário Camboriú, uma igreja que começou com 20 pessoas há 4 anos e meio atrás, na pandemia, no momento de dor, sendo uma resposta para aquele momento. Essa igreja hoje já tem mais de 3.500 pessoas congregando. 16 mil pessoas passam por mês lá. Nós estamos no Paraguai, nós estamos na Bolívia, nós estamos em Boston, nos Estados Unidos, e mais. Agora nós vamos para a República Dominicana, vamos para a Rússia, vamos para a Colômbia, vamos para Israel, e mais. Aonde tiver uma plataforma do Pablo agora também, nós vamos entrar e vamos implantar uma igreja. E nós vamos pregar o reino. Aí, ó, a Luquine está dizendo que Paris também. Nós vamos pregar o reino no mundo inteiro. Ah, você está entendendo ou não? E nós não seremos culpados pelo sangue daqueles para os quais nós deveríamos alcançar, porque nós vamos alcançar até a última alma, vamos despertar até o último reinante. Eu vou falar de novo. Nós vamos alcançar até a última alma que nos foi designada e vamos despertar até o último reinante, porque nós somos a igreja de Cristo. Igreja não é CNPJ e nem um bando de gente trancada dentro de um prédio. Igreja são aqueles que, cheios do Espírito Santo, têm coragem de falar para o mundo. Nós não somos igreja para a igreja, somos igreja para o mundo. A nossa mensagem tem que alcançar o mundo e não dentro de 4 paredes de um povo acomodado que nunca faz nada além de criticar, entende? Enquanto eles falam de nós, nós fazemos o que eles deveriam fazer. Você está aí? Deus nos chamou para fazer. Eu vou dizer de novo, Deus nos chamou para fazer. Nós somos o povo que faz. Deixa eles ficarem falando, nós vamos fazer. Eles vão falando, nós vamos fazendo. Na hora da recompensa a gente conversa. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Pastor, mas Deus não fez o homem do barro? O pó estava molhado. É só ver o verso 6. Põe o verso 6. O 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aí, ó. Aí da terra úmida, do barro, vamos lá, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse homem que Deus forma do pó da terra, ele é um corpo sem vida. Um boneco inanimado. E a palavra formou da ideia de que Deus manipulou com a própria mão. E depois de manipular com a própria mão e dar forma a esse corpo sem vida, o Senhor vai soprar a vida dentro desse corpo. E de onde vem essa vida? De dentro de Deus. Porque você foi gerado em Deus. Você foi gerada em Deus. Antes da fundação do mundo. Vou falar de novo. Antes da fundação do mundo, você já existia em Deus. Então não precisa mais esconder idade para ninguém. Você é mais antigo que imagina. Ó, Efésios capítulo 1, verso 4. Vamos, olha para a gente volta aqui. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele. Aonde que ele nos escolheu? Aonde que ele nos escolheu? Como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Você foi escolhido nele. Antes da fundação do mundo. Deus te escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então você existe desde antes da fundação do mundo. Mas onde você estava? Onde você estava? Traz a mão no ventre assim, diga, eu estava em Deus. Deus gerou você no ventre dele, assim como uma mulher gera um filho no ventre. A mulher, quando gera um filho, ela é um tipo de Deus. Ela é um modelo, ela é uma sombra, ela é uma figura de Deus. Porque assim como Deus gera dentro dele os espíritos, a mulher gera a criança dentro dela. Está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Zacarias capítulo 12, verso 1, parte B do versículo. Zacarias capítulo 12, verso 1. Zacarias capítulo 12, verso 1. Irmãos, eu não sei você, mas eu vim para esse lugar, assim, queimando, pegando fogo. E se você animar, eu vou liberar tanta Bíblia aqui que vai sair pelo nariz, igual maná. Ó, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende os céus e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eu sei que em algumas traduções, esse dele está com D maiúsculo, porque está mostrando que o espírito do homem é formado dentro de Deus. Deus é o Pai dos espíritos. Vou dizer de novo, Deus é Pai dos espíritos. Ó, se você ama a Bíblia, você ama a Bíblia? Ama a Bíblia ou não? No início da pandemia, a gente estava em casa. Aí eu não tinha mais como viajar para pregar, porque eu era pregador itinerante, eu não era pastor de igreja local ainda. Eu era pastor que ficava pregando nas igrejas. Eu ia nas igrejas do Brasil, tudo pregando. E aí a pandemia parou, os voos parou, tudo, estou em casa, eu falei, o que não vamos fazer? Eu falei, vamos ensinar Apocalipse. Ensinei os 22 capítulos do Apocalipse.
Eles são divididos em duas partes, os 11 primeiros capítulos e os 11 segundo capítulos. Eu ensinei os 22 capítulos do Apocalipse, versículo por versículo, em 22 dias, eu gravei 33 aulas. Foi o seminário mais poderoso sobre o Apocalipse que eu já ministrei na vida. E se você ama mesmo, você que está aqui, você que está em casa, se você ama mesmo o Apocalipse, depois que a gente terminar aqui, você pode entrar na bio do meu Instagram, PR Eduardo Reis, que está lá o link, e se você quiser, você pode adquirir. Você vai pegar esse curso, que foi ministrado na pandemia, e esse curso vai mudar a sua vida. Você nunca mais vai olhar para nada nesse mundo com o mesmo olhar. Você vai colocar o óculos de Deus para olhar o mundo. Você não tem o óculos 3D da Apple? Quando você entende o Apocalipse, você põe o 3D de Deus. E aí você começa a enxergar coisas nesse mundo que você nunca tinha enxergado antes. Quem está aí? Quem está aí? Então, depois é só entrar lá, PR Eduardo Reis, na bio do meu Instagram está lá o link, você entra, você pode adquirir o curso, vai abençoar a sua vida demais, vai transformar a sua maneira de ver o Apocalipse, de entender a Escritura e mais, hein? Esse curso foi ministrado assim, o Apocalipse descomplicado. Qualquer pessoa entende. Apocalipse não quer dizer fim do mundo, quer dizer revelação. Deus não vai dar uma revelação e complicar, gente. Está conseguindo entender ou não? Então vamos lá, olha isso. Vamos agora lá para Gênesis capítulo 2, verso 7 de novo. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor o homem do pó da terra, ele soprou. Veja, olha isso aqui. O que está dentro de Deus vai ser soprado para fora de Deus. Está conseguindo entender ou não? Então, a sua matéria Deus criou. Mas enquanto espírito, você não foi criado, você foi gerado em Deus. Por isso que Deus é pai dos espíritos, e eu vou te mostrar o texto. Porque aqui é assim, irmão. A gente mostra o texto. Está conseguindo entender ou não? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós temos 3 elementos: o pó da terra, basar, o sopro de Deus, ruá, que introduz o fôlego de vida, a neshama humana, a junção do fôlego de vida, ou seja, do espírito humano, com o pó da terra, traz à luz um terceiro elemento, que é a alma vivente, do hebraico nefesh. Neshama, basar, nefesh. Neshama, espírito humano, basar, pó da terra, e nefesh, alma vivente. O homem é um ser tripartido. Quem está conseguindo entender? Vamos lá em Hebreus capítulo 12, verso 9. Hebreus capítulo 12, verso 9. Eu estou só começando, eu estou começando a esquentar. Além do que? Tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Veja, Deus é Pai dos Espíritos. Vou falar mais uma vez. Deus é Pai dos Espíritos. Quem está conseguindo entender? Deus é Pai dos Espíritos. Vá, por gentileza, para Jó, capítulo de número 32, verso 8. Jó 32, verso 8. Jó 32, verso 8. Aqui está parecendo igreja, lá na igreja também dá umas travadinhas esse negócio. Vai virar igreja. 8, verso 8. Na verdade, há um espírito no homem. Ou seja, na verdade, existe um espírito no homem. Veja, o homem não é o espírito. Um espírito está no homem. O homem é alma vivente. Então, o homem é uma alma que tem 2 corpos. Um corpo físico para interagir com o mundo físico e um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Está conseguindo entender ou não? Com o advento do novo nascimento, nós nos tornamos espíritos vivificantes. Então, você que nasceu de novo, hoje você é um espírito vivificante. Você agora é espírito, mas antes o homem foi feito alma vivente. E aí ele foi dado 2 corpos. Um para interagir com o mundo natural, o outro para interagir com o mundo espiritual. Então, o ser humano é o único ser em todo o universo capaz de interagir com 2 planos de existência simultaneamente de forma consciente. Mas ninguém no universo consegue fazer isso. Cutuca quem está falando, diga assim: você é muito, muito mais do que você imagina. E agora que você é filho de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, que inspiração é sopro, nos faz entendido, ou nos faz almas viventes. Jó capítulo 33, verso 4. Jó capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez. A inspiração, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Verso 6. Eis que vim de Deus. Que parte de mim veio de Deus? O Espírito. E como tu, quem é tu? Alma. Do barro também fui formado. Eu estou te mostrando que o homem é tripartido. Tem gente que tem dificuldade de entender que o homem é tripartido, porque há teologias que dizem que o homem é bipartido. E há teologias que nem entendem isso. Está conseguindo entender ou não? Mas o homem é um ser tricótomo. E a salvação precisa ser no espírito, na alma e no corpo. Você precisa entender isso para você conseguir compreender o reino de Deus. Porque o reino de Deus está intimamente ligado com a maneira com que Deus te salva, para que você ingresse no reino de Deus. Então nós temos que entender o caminho da salvação. Nós temos que entender o motivo da salvação. E nós temos que entender o fim da salvação. A salvação tem um motivo, a salvação tem um caminho, e a salvação tem um fim.
E nós precisamos compreender tudo isso. E nós estamos só iniciando, porque nós vamos fazer recorrentemente aqui estudos bíblicos para aprofundarmos poderosamente. E o que acontece quando você mergulha na palavra de Deus? Chega uma hora que o Espírito Santo explode em poder dentro de você. E você começa a transbordar para todo lado vida de Deus, fogo do Espírito, poder de Deus. E você começa a construir coisas grandes e poderosas, extraordinárias, porque você já não faz mais na força do seu braço, você faz pelo poder do Espírito Santo. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Olhe para isso. Eu já vou direto para o final, porque depois nós vamos ter tempo de ir detalhadamente. Mas esse homem que Deus formou, diga, o homem que Deus formou, quando se corrompeu, morreu. Então Deus precisou dar vida a ele. Agora, quando o homem pecou, lembra que Deus expulsou ele do jardim? E todo mundo estava pensando que a expulsão do jardim era um castigo. Mas não era, era proteção divina. Porque agora o homem está em pecado. Quando os anjos pecaram, por que Jesus não morreu por eles? Por que Deus não amou os anjos como amou os homens? Na rebelião dos anjos, não houve possibilidade de redenção. Porque quando os anjos pecaram, eles estavam em estado eterno, tornando-se então pecadores eternos. Quando Deus te fez, Ele te fez menor que um anjo. E a sua fraqueza esconde a sua força. Porque Deus te criou mortal, mas não te criou para morrer. Parece um contraponto. Parece um contrassenso. Ou seja, Deus me criou mortal, mas não me criou para morrer. Então, ou seja, Deus te criou mortal, porque se você escolhesse mal, você não se tornaria imediatamente um pecador eterno, você se tornaria apenas um pecador temporário, tendo possibilidade de resgate enquanto o seu espírito estiver no corpo. O seu corpo funciona como a válvula de uma panela de pressão que não deixa explodir. Só não explodiu porque você tem o corpo. Vou falar de novo. Só não explodiu porque você tem o corpo. Está conseguindo entender ou não? Então a sua fraqueza é nela que está escondida a sua força. Porque quando você, mortal, pecou, você se tornou um pecador temporário. E não eterno como os anjos que quando pecaram, estavam em estado eterno. Agora veja bem. Nós, como pecadores temporários, podemos ser resgatados. Quando não há mais possibilidade do resgate? Na morte. Porque na morte o espírito deixa o corpo e o homem volta ao estado eterno. E a maneira que ele estiver, quando voltar, vai permanecer. Se ele voltar e foi resgatado por Cristo, está resgatado para sempre. Por isso que a vida que Deus dá, e Deus não tem outra vida para dar, só tem uma vida para dar. Diga comigo, Deus só tem uma vida para dar. Qual é a vida que Ele tem para dar? A dele. E a vida dele é eterna. Então, quando Deus te dá vida, não é até que você peque de novo, é para sempre. Ah, não pegou. Vou falar de novo, mais uma vez, para quem ama a palavra. A vida que Deus te dá é vida eterna. Deus não tem vida passageira, Deus não tem vida temporária, Deus só tem uma vida para dar, e é a própria vida dele, e a vida dele é eterna. Uma vez que Ele te dá a vida eterna, você tem vida para sempre. Quem conseguiu pegar? Quem conseguiu pegar? Quem conseguiu pegar? A vida que Deus dá é eterna. A vida que Deus dá é eterna. A vida que Deus dá é eterna. Veja, mas quando o espírito deixa o corpo, o homem é morto. Tiago 2,26. Dá para te colocar aí, Tiago 2,26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Veja, o corpo sem o espírito está morto. Quando o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem morre. Por quê? Porque agora ele não tem mais o corpo natural para interagir com o mundo natural. Mas ele não morre para o mundo espiritual. Logo depois que ele morre, o espírito deixando o seu corpo, o homem é levado a juízo. Não a julgamento, mas a execução do juízo. Porque quando você morre, ou você já está salvo ou já está condenado. Então, se você está salvo, você vai para o paraíso aguardar a volta do Senhor. Mas se você está condenado, você vai para o inferno aguardar o juízo final. O inferno não é o lugar onde os condenados vão passar a eternidade, é só a sala de espera para o julgamento. Porque o castigo da eternidade para o ímpio é o lago de fogo. O inferno vai devolver os seus mortos um dia. Esses mortos serão julgados e lançados no lago de fogo. Inclusive, o inferno também vai ser jogado no lago de fogo. Quem está conseguindo entender? Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. É 27. Eu sei que eu tenho a língua presa, mas nem tanto. 9, 27. Hebreus 9, 27. É a hora, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, está conseguindo entender ou não? O homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, não o julgamento, o juízo. Ou seja, o juízo é executado imediatamente depois que o seu espírito deixa o seu corpo. Quem está conseguindo entender? O juízo é, se você está condenado, você vai para o inferno. Se você está salvo, você vai para o paraíso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não deu ainda para a gente entender a salvação. Porque tudo que nós falamos da salvação aqui, não é nem o início do que Deus fez quando te salvou. Quando Deus te salvou, Ele fez muita coisa.
Está conseguindo pegar ou não? Quem está conseguindo pegar? E nós vamos estudar muito sobre isso, tá bom? Bora ficar de pé aí para a gente fazer uma oração? Eclesiastes 12:7 diz: de um homem que estava velho, perdendo as suas forças, e ele ficou debilitado, tão debilitado que morreu. Aí o texto diz que o corpo desse homem voltou para o pó como era, e o espírito voltou a Deus. Muita gente pensa, ou muita teologia, algumas linhas teológicas afirmam que esse espírito voltou para dentro de Deus, o que não é verdade. Mas ele voltou a estar à disposição de Deus como era antes de você nascer. Você viu aí que antes de você nascer, você já existia. E ninguém nasceu por acaso. Todos nós nascemos com um propósito. Eu não sei se você está preparado para ouvir o que eu tenho a dizer agora. Posso falar? Está preparado aí? Todos nós nascemos com um propósito de sermos um pequeno Cristo. Como assim? Se todo mundo na sua casa falhar, Deus conta com você para resgatá-los. Se todo mundo no seu bairro falhar, Deus conta com você para resgatá-los. Se todo mundo na sua cidade falhar, se todo mundo no seu estado falhar, se todo mundo na sua nação falhar, Deus conta com você para resgatá-los. Todo mundo falhou em Sodoma. Mas Abraão fez o papel de um pequeno Cristo na vida de Ló, e Ló, justo, fez o papel de um pequeno Cristo na vida de seus familiares. Ainda que não garantiu a salvação da própria esposa, que olhou para trás, se tornou uma estátua de sal, ele conseguiu sair com alguns. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer que você saia desse sistema de mundo com mais alguém. Por isso você tem que proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para salvar mais um. E ao salvar mais um, você precisa anunciar o reino, para ativar mais um filho do reino, mais um reinante. Está conseguindo pegar ou não? Quem está conseguindo pegar? Eu oro a Deus, no meu espírito. O Senhor está imprimindo uma visão clara de que as igrejas que receberem a revelação do reino de Deus vão sair para todas as nações da terra, pessoas dessas igrejas como chamas de fogo, e Deus vai incendiar o mundo ainda antes do final dos dias. O mundo vai ser incendiado por aqueles que carregam dentro deles o reino dos céus. O reino dos céus está em nós. Porque o que é reino? Reino é governo. E por que o reino dos céus está em nós? Porque é aquilo que vai acontecer quando Cristo voltar, que é, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, e todas as nações vão se submeter a Ele. O que vai acontecer na manifestação do reino, na volta de Cristo Jesus, no nosso interior já é uma realidade. Nós já vivemos curvados à vontade de Deus, e quem governa a nossa vida é o Espírito de Deus. Portanto, o reino de Deus está em nós, e quando nós colocamos esse reino para fora, outros filhos do reino são despertados. Quem está conseguindo entender? Então prepare-se para uma temporada de muito ensino, de muita profundidade, de muito amadurecimento na palavra. Não só eu, como outros professores vão estar aqui ensinando e compartilhando para nós formarmos o verdadeiro exército do Senhor, que não vai ficar falando, vai fazer. Nós fomos chamados para fazer, não vai ficar falando. Enquanto eles falam, nós fazemos. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós somos mensageiros do reino de Deus. Ativa em nós a ousadia, a fé e a coragem necessária, para que possamos nos apaixonar por nações inteiras. A minha oração é que nesta noite, sejam levantados homens e mulheres que têm fogo ardendo em seus corações, que estão pegando fogo, Senhor, por amor ao Evangelho e ao reino de Deus. Homens e mulheres que, incendiados, estarão apaixonados por nações inteiras e serão enviados como tochas de fogo, como chamas de fogo, a incendiar nações. Eu oro, Senhor,
para que aquele que não acredita em si mesmo passe a acreditar agora pelo poder do Espírito Santo. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou aqui dentro dessa sala, eu oro como um servo do Senhor, para que seja ativado o fogo do Espírito Santo no seu coração, e que o seu coração comece a pegar fogo, e que as nações sejam o seu próximo destino. Que Deus te dê paixão por uma nação. Ei, que Deus te dê nação, para que você seja apaixonado por ela. Deus tem falado sobre o tempo do Brasil invadir a Colômbia com a mensagem do reino. O Senhor tem falado do tempo do Brasil invadir um país que está debaixo de um avivamento poderoso do Senhor, que é a República Dominicana. Nós temos que invadir com a mensagem do reino de Deus. Temos que tocar a Rússia. Talvez a Rússia esteja vivendo o seu melhor momento no Senhor. Senhor, dai-nos paixão, amor por essa nação, para que possamos levar o evangelho do reino de Deus. Dai-nos paixão por Israel. Dai-nos amor por Jerusalém. Nos faz voltar ao nascedouro para reacender a chama que um dia foi acesa naquele lugar. Que eles voltem a ter consciência de reino. Nos faz andar pelas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nos faz andar por essas igrejas e acender de novo a chama. Senhor, não pode esses lugares estar tomados de pessoas que não te conhecem, depois de tanta glória haver se manifestado ali, depois de nascer uma igreja com tanto poder, depois de receberem cartas como no Apocalipse. Não pode, Senhor, que nós cheguemos naquele lugar e só tenhamos humanos. Senhor, nós somos o fogo desse mundo. Ei, Senhor, nós somos o fogo desse mundo. Dá ao nosso coração a mesma urgência que está no teu coração, Senhor. Dá ao nosso coração a urgência que está no teu coração. Oh, Senhor, queremos alcançar as nações. Queremos alcançar as nações. Coloque as 2 mãos sobre a sua cabeça agora. Você que está online, coloque a sua cabeça também. Coloque as suas mãos, sobre a sua cabeça também. Aí onde você está, online agora. Porque eu oro em nome de Cristo Jesus, para que você seja incendiado, incendiada. Oh, seja incendiado, seja incendiada. Seja incendiado, seja incendiada. Que o fogo comece a queimar aí no seu coração. Que a chama seja acesa pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor te revele nações em sonhos. Que o Senhor te dê visões com essas nações. O coração do Senhor tem urgência. Que o Senhor coloque essa urgência que está no coração dele também dentro do teu coração. Nós vamos, cheios do Espírito, pegando fogo, incendiar nações sobre a terra. Prepare o seu coração. Deus está despertando o chamado que há em você. Deus está te lembrando do propósito que Ele estabeleceu com você antes da fundação do mundo. Assim como Ele disse a Jeremias: Jeremias, antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei como um profeta às nações. Nenhum de nós estamos sendo consagrados agora. Fomos consagrados antes mesmo de entrarmos no ventre das nossas mães. Fomos separados e escolhidos. O Senhor nos conheceu, nos separou, nos consagrou. Ei, receba no seu coração a mesma urgência que está no coração de Deus. O fim está próximo e o Senhor tem urgência. Eu sou pastor, irmão, e a minha paixão, o meu amor por almas não tem fim. Vamos alcançar todo mundo. Nosso lema, nossa frase principal tem que ser: até o último ser salvo. Vamos trabalhar incansavelmente, vamos nos doar incansavelmente, de dia e de noite, toda a nossa energia, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, até alcançarmos a última alma. Não aceitamos perder nenhum dos que o Senhor nos entregou. Vamos sair daqui livres do sangue de todos, porque anunciamos, nada retemos, tudo entregamos e anunciamos a verdade do Evangelho de Deus. Você pode celebrar esse momento e aplaudir ao Senhor por isso.
Você pode celebrar esse momento e aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir mais forte. Você pode celebrar o Senhor. Ei, eu estou vendo as nações sendo incendiadas. Eu estou vendo nações sendo tocadas. Eu estou vendo chamas de fogo sendo enviadas para todas as nações do globo terrestre. Ei, o mundo estará em chamas por causa do nosso amor. O mundo estará em chamas por causa do nosso amor. Se você consegue acreditar nisso, celebre, 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 celebre a vitória dos reinantes. Celebre com os vencedores. Em nome de Jesus. Oh. Ei! Assim diz o Senhor. Povo meu, despertai, despertai. Muitos estão dormindo e com os corações divididos. É hora de despertar do sono, diz o Senhor. Desperta. Desperta tu que dormes. No leste e no oeste. No norte e no sul dessa nação. Desperta agora. Desperte agora. Pelo poder do Espírito Santo, seja despertado agora. 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 Em nome de Jesus. Amém.